No segundo andar da casa, cada quarto foi desenhado de acordo com as necessidades e personalidade de cada um de seus ocupantes. Escolhemos os móveis, as peças, a atmosfera, que é o que orienta a ambientação e o uso de cada um deles. A personalidade do quarto do filho é de tema náutico. E as gamas de cores fazem usar cores azuis, amarelas, brancas. E os elementos que se empregaram nos móveis foram coisas de barcos. No banheiro do menino foi empregada uma gama exatamente igual à do quarto. Usamos mármore de cor azul no tampo da pia, sendo que os tons também foram levados ao teto. O quarto vizinho foi decorado em tons rosa, verde e branco. Um dossel francês adorna a cabeceira da cama. De um lado, se acha uma lâmpada do início do século passado. A seus pés, foi colocada uma banqueta de ferro e madeira. O banheiro da filha mais velha é um banheiro muito agradável. A primeira peça que se comprou desta casa foi a banheira. A banheira estava em más condições. No entanto, eles queriam conservar, já que é uma peça muito interessante, do século XIX. Mandou-se fazer umas aplicações nas patas de bronze. Foi completamente restaurada. Assim como foi mandado decorar com moldura para que não fosse uma banheira muito formal, mas pensando numa menina. O mesmo padrão da moldura com laços também decora as paredes e o mobiliário do banheiro. O piso é de mármore norueguês de cor rosa, com incrustações de formas florais. No dormitório das meninas, as paredes brilham em luminosos tons creme. Além das duas camas com postes decorados, foi instalada uma engenhosa solução para guardar os brinquedos. Um pequeno castelo que esconde tudo para a diversão das pequenas. O quarto principal foi um de meus prediletos. O ambiente deste aposento é estilo francês. Essa é a parte mais particular e íntima da casa. Sabíamos que o quarto dos proprietários precisava de alguma coisa sensual. Estávamos conversando uma noite e vimos umas revistas da Sotheby's, onde aparecia um quadro de Albert Moore, um pintor pré-rafaelista inglês de fins do século XIX. E tinha essas lindas mulheres gregas, com seus vestidos transparentes. Essa sensualidade acompanhada com a força, a musculatura e a sutileza dos instrumentos dos músicos gregos nos levaram a uma pintura clássica sensual, que fluía com toda a decoração do quarto. O espaçoso banheiro do quarto principal incorpora elementos clássicos, como estas duas colunas com capitéis em frente ao colorido vitral central. A possibilidade de unir essa banheira de mosaico bizantino, que é um material muito semelhante ao vidro, e o desenho romano que o arquiteto me apresentou, me estimulou muito para planejar alguma coisa muito romana também. Também inclui uma série de bisséis muito delicados, muito pequenos, para que a senhora não se sentisse inibida porque era exterior. No banheiro principal, procuramos encontrar parte dos mármores mais raros que existem. E é um mármore azul. Conta com uma linda jacuzzi feita em bizantino e as torneiras são de cor prata e também em lápis lazuli. O teto do banheiro, decorado com relevos florais, sustenta um lustre de bacará feito em tons azuis. Junto ao dormitório principal se encontra a sala de televisão, que funciona também como centro do controle computadorizado. O arquiteto Loisaga comenta conosco a incorporação das novas tecnologias a serviço do lar. Nossas casas há mais ou menos uns 25 anos são planejadas na parte tecnológica com o melhor que a tecnologia vem produzindo. Os salões têm cenas. Pode-se planejar quais são as atmosferas que se quer criar. Automatizar o máximo possível da casa para permitir um grande controle dessa casa.
Quer dizer, nossas casas são 100% o que há de mais inteligente e tecnológico que podemos fazer nessa parte. Sempre uma mistura. De um lado, o romance da tradição. E de outro lado, são totalmente high-tech. Ao voltarmos, vamos visitar a cozinha desta engenhosa casa. Os melhores chefes e restaurantes latinos dos Estados Unidos revelam... Por trás da janela da encantadora varanda na Casa de Las Lomas, se aprecia um pequeno mural que evoca a fachada da casa. A decoração da varanda é um lugar onde tem muita luz. Os móveis que se escolheram para esta área são móveis de vime. Procuramos combinar a luz e o espaço que existe neste aposento para que a gama de cores seja muito mais natural. Os móveis são móveis em madeira de fresno, pintados à mão. O lustre é um lustre de flores, feito pelo artesão Miguel Contreras. Nesta casa, decidimos fazer uma biblioteca inglesa, uma biblioteca completa, mas à maneira do século XVIII inglês, que eram quartos completamente forrados de madeira, e entre eles o teto, que estruturalmente se fazia com vigas. Demos a forma de um teto trabalhado. E usamos para o modelo, um modelo muito clássico de origem romana, que é um artesanato à base de quadrados. E esse artesanato, então, dá ao quarto, que já é forrado de madeira pelas estantes, muito mais refinamento do que se tivéssemos optado por pintar. Voltamos ao velho sistema do que se chama os traços do quadrado, como antigamente se fazia no traçado de uma catedral ou de uma igreja. Fizemos com que o teto e as estantes formassem uma unidade com o piso da casa. No centro do escritório, um toque familiar. A pequena escrivaninha para as crianças, que é uma reprodução da escrivaninha do pai. A decoração da biblioteca é para dar a imagem do dono da casa. Ele gosta muito de águias, então procuramos alguns elementos para dar o toque pessoal do dono. Disse que não se conhece uma casa enquanto não se conhece a cozinha. O lustre da cozinha desta casa foi uma dessas coisas que são histórias em todas as casas. Estando na casa um dia, porque estava faltando um pouco de luz, resolvemos experimentar uma luminária. E aí se colocou na cozinha, e como a cozinha tem abóbadas estupendas, ficamos encantados. Mas é ilógico, disse o proprietário, pôr um lustre na cozinha, mas vamos deixar para ver como fica. Todo mundo ficou encantado, e finalmente acho que o lustre, ele sozinho, conquistou seu lugar. A cozinha tem um estupendo trompe-l'œil de uma estrutura quebrada onde se abre o céu. Estas ideias dos tetos quebrados, de que a vista segue ampla, dessa sensação de instabilidade que cria o barroco, Javier entendeu tão bem que nos faz vibrar. Localizada no sótão da casa, a sala da cave é onde a família se reúne com frequência. Este lugar acolhedor foi decorado com um gobelã tailandês. Uma mesa com banquetas de barril. Um torcedor de roupa antigo. E uma natureza morta do século XIX. Mas o lugar favorito da família se localiza no último andar da casa, o espaçoso salão de jogos. No quarto do piso da cobertura se projetou uma sala de jogos onde a família reúne parte de seus amigos. Foi desenhada uma mesa especial para jogar cartas. No bar eu resolvi fazer um vitral mais acolhedor, convidativo, para esse espaço íntimo, escuro, que permite um salão de jogos. Foi isso, acho, que eu mais gostei, essa possibilidade de usar diferentes materiais nos vitrais para essa obra em particular. A vista da casa desde os terraços oferece uma visão singular panorâmica da cidade do México. A agitação comum da capital se percebe distante. É uma casa que tem grandes corredores abertos que se usava durante o verão, que davam para o jardim e que foram planejados para passar a tarde.
E depois a outra parte, que foi a mais importante, foi a valorização de reviver seus espaços originais para que a casa voltasse a recuperar o aspecto senhorial que tinha perdido e voltasse a ser uma grande casa, onde o grande salão de recepção voltasse a ter outra vez o brilho e a alegria que teve quando foi criado. Tentar voltar ao espaço original do criador de uma casa senhorial de cerca de 1800. Essa ideia do espaço, que é um espaço histórico, não é um espaço criado modernamente e que volte novamente a falar, que possamos dialogar com o espaço outra vez. A minha satisfação em trabalhar nesta obra foi a diversidade dos desenhos na mesma casa. A casa é muito grande e se prestava a que não me restringisse a um só estilo, como o estilo do banheiro romano ou do domo, que é mais abstrato, geométrico. Para mim foi um desafio e todo um trabalho que me alegrou fazer. Dentro desta casa, não tem uma parte que eu tenha gostado mais de fazer. Acho que foi tudo. Porque aqui se desfrutou de muita liberdade. Toda a obra nesta casa foi assim. Contávamos com a confiança dos proprietários e com a confiança do arquiteto. Nos divertimos muito. Foi um trabalho bastante divertido, sentido e intenso. Normalmente, as pessoas têm uma grande mudança quando mudam para uma casa nova. Se diz de casa principalmente o que chamo de uma casa culta. Isso indica o que muda culturalmente. Porque muitas coisas que tivesse querido fazer, que normalmente não faria por causa de tempo, por causa de espaço, por não ter lugar. Quando se tem uma casa que foi planejada para a sua vida, para seu desenvolvimento, normalmente ela permite ser o que quer. Ou seja, a casa talvez represente a maior mudança de uma família ao longo da vida. E nos despedimos da Casa de Las Lomas, satisfeitos de ter conhecido uma obra que incorpora os avanços modernos com o bom gosto do passado. Obrigado por terem nos acompanhado.